Ei, me fala uma coisa, quais são as promessas que Deus tem para a igreja? Afinal de contas, por que Deus tem uma promessa específica para a igreja? Afinal de contas, a igreja é um papo do Antigo ou do Novo Testamento? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Promessas de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui ou desse lado tem um botãozinho vermelho, onde você vai clicar nele, você vai se inscrever, porque todos os dias temos vídeo aula especial no nosso canal. E se você for inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Ó, não perca todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, uma aula especial acerca da Escola Bíblica Dominical. E todos os dias, às 10 horas da noite, eu estarei aqui com um devocional. Eu estou em uma série de devocionais explicando todo o livro do Salmo. Eu já estou no Salmo de número 6 e todos os dias eu posto um salmo diferente e no final da minha explicação eu abençoo a sua vida através de uma oração. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 3, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 5, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 18, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 8. Afinal de contas, porque Deus tem promessas específicas para a igreja? Qual a finalidade da igreja receber algumas promessas? Outro detalhe, a igreja é um papo do Antigo ou do Novo Testamento? Será que a igreja é um papo apenas do Novo Testamento? Ela é uma invenção a partir de Cristo? Ela passa a existir a partir de Cristo? É isso que nós vamos dar uma olhadinha nessa videoaula. Tópico primeiro, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Ponto 1, a promessa de sinais sobrenaturais. No Evangelho de Mateus, no capítulo de 28, Deus deu uma comissão para a igreja, conhecida como a Grande Comissão. E qual era a responsabilidade da igreja? 3 pontos. Ela deveria ir, ela deveria ensinar e batizar. Eu gosto da expressão indo, ensinando e batizando, porque eu não gosto da expressão ide, porque ide é imperativo. E dentro desse imperativo, parece que é uma obrigação de eu sair da onde eu estou e eu devo proclamar o evangelho. Mas, na verdade, a ideia não tem esse sentido, porque cá entre nós, na verdade, todos nós estamos apenas em um lugar e nós, 99% dos cristãos, nós não temos o hábito de ir, de sair da onde nós estamos e ir pregar o evangelho. Na verdade, no grego, a expressão aqui é gerúndio. Cristo disse o seguinte: olha, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão se movimentando, é essa a ideia. Enquanto você vive, enquanto você faz, enquanto você existe, você tem que fazer algumas coisas. Enquanto você está no seu cotidiano se movimentando, comprando e vendendo, negociando, enquanto você está na sua atividade, indo para a escola, fazendo alguma coisa na sua vida, você precisa ensinar e batizar. Então eu gosto muito da expressão, enquanto você está indo, você vai ensinando e você vai batizando. Essa é a responsabilidade da igreja. Então, quando eu estou indo, quando eu estou ensinando e enquanto eu estou batizando, no mínimo, o Evangelho de Marcos diz que vai acontecer no mínimo
4 coisas através da minha vida. A primeira coisa que Marcos menciona é o seguinte: então, enquanto eu estou evangelizando, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou ensinando e batizando, o que eu devo fazer? O que vai acontecer comigo? Quais são os sinais que vão me acompanhar? Primeiro, expulsar demônios. Expulsar demônios faz parte da implementação do reino. Por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, se o mundo jaz do maligno, ele governa o sistema, a ideologia, e ele também tem a capacidade de escravizar pessoas. É por isso que foi dado o poder para a igreja de expulsar demônios. Segundo poder que Deus deu para a igreja, falar novas línguas. Aqui eu quero abrir um parênteses, que isso pode ser tanto eu, que não falo inglês, que falo apenas português, e ele me dá o dom de falar num outro idioma, o idioma que nós conhecemos. Mas também, eu acredito particularmente também que essa profecia não é simplesmente falar novas línguas idiomáticas conhecidas, mas falar um idioma desconhecido. Aquilo que aconteceu lá em Atos, capítulo de número 2, que o Espírito desce sobre aquelas pessoas e eles começam a falar num outro idioma. Eu sei, de forma muito bem clara, que em Atos capítulo 2, eles falaram idiomas, ou seja, ali eles falaram 17 idiomas. Por exemplo, faz de conta que eu estava no dia de Pentecoste e eu só falo língua portuguesa. E de repente, a pessoa viu eu, de língua portuguesa, brasileiro, falando em chinês. Aí o chinês que me conhecia, que sabia que eu era brasileiro, ele ficou espantado. Ele falou assim: poxa, o Fábio não fala apenas português? Ele não fala chinês. Esse rapaz, ele é um brasileiro e nesse momento ele está falando o quê? Ele está falando chinês. Eu sei que naquele momento, em Atos capítulo 2, aconteceu isso, mas isso foi por obra e graça do Espírito Santo. Mas eu também acredito no batismo com o Espírito Santo e eu não sou cessacionista. Eu não acredito que os dons de falar em línguas ele terminaram em Atos dos Apóstolos ou ficaram restritos na igreja primitiva. Eu acredito sim na atualidade dos dons espirituais, inclusive o ato de falar em línguas estranhas. Um outro sinal que Deus deu para a igreja, uma outra promessa sobrenatural, é pegar em serpentes. Depois temos beber veneno ou qualquer coisa mortífera e depois tem a ideia de impor as mãos sobre os enfermos e curar eles. O que isso significa? Que a igreja foi dotada de poder e que o maligno não tem a capacidade de deter a investida da igreja, o progresso da igreja, e não importa de que ordem seja, porque quando ele diz expulsar demônios, ele está se referindo a coisas espirituais, novas línguas, questões espirituais. Já pegar serpente, beber veneno, não tem a ver com coisas espirituais, tem a ver com a atividade da nossa própria existência. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo, proclamando o reino, a vida vai nos proporcionar coisas terríveis, inclusive que tem a capacidade de nos levar à morte. E Deus vai dar poder para a igreja enquanto ela estiver na sua missão, enquanto ela estiver na sua atividade de ser livre dessas coisas, tanto espirituais quanto dessa vida. Aí eu entro no ponto 2, a promessa de revestimento de poder. Aqui você precisa anotar que existe uma coisa fenomenal. Sim, existe a promessa de nós sermos cheios do Espírito Santo. Mas o que eu quero salientar para vocês é o seguinte, que antes de nós irmos, eu preciso receber. Ninguém pode ir se não for enviado. E antes de ser enviado, você precisa ser capacitado para ir. Por quê? Se você ir sem receber, você vai com as suas próprias forças. É por isso que Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém até
até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eu não posso ir se eu não receber. Eu não posso ser enviado se eu não receber o Espírito Santo. Então, esse ponto 2, ele é fantástico. Existe sim uma promessa de revestimento de poder. Mas antes de enviar, antes de sair, eu preciso me revestir. Por quê? Porque aonde eu estou indo, eu não luto com qualquer armas. Eu não luto com armas dessa terra. Eu preciso de uma arma sobrenatural. É por isso que você precisa anotar que antes de enviar qualquer pessoa, o Espírito Santo precisa ser enviado para essa pessoa específica. É por isso que quando Cristo morre, os discípulos não saem pregando o Evangelho. Eles obedecem, eles ficam em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Após o revestimento, a vida deles realmente foi modificada. Por exemplo, antes de Cristo começar o seu ministério, o que Cristo fez? Ele recebeu o Espírito Santo. Ele vai até o Rio Jordão, ele é batizado por João Batista, e naquele episódio o que acontece? Todo mundo vê uma pomba, o céu se abre e uma voz pronuncia: "Este é o meu filho amado, em que a minha alma se deleita." Antes dele iniciar o seu ministério, ele foi cheio do Espírito Santo. Tão verdade é que quando ele sai do batismo, para onde o Espírito o conduz? Para o deserto. Ali ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Então eu entendo que até Cristo, antes de iniciar o seu ministério, ele precisou ser revestido de poder. Então essa máxima você precisa entender. Antes de enviar, tem que ser capacitado. Aí eu entro no ponto de número 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ora, se a igreja é algo espiritual, ela precisa receber promessas espirituais. O que eu quero que você entenda nesse texto é o seguinte, que quem edifica a igreja? Quando Cristo e Pedro teve aquele diálogo, ou com os seus discípulos, ele olha para Pedro e diz para Pedro: "Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Espírito, ou o meu Pai que te revelou isso." E aí Jesus pronuncia que eu edificarei a minha igreja e que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. A minha questão é o seguinte: Pedro pergunta: "Cristo, o que é igreja?" Olha, note que nenhum dos apóstolos, nem Pedro, questiona para ele acerca do que seria igreja. Por quê? Os judeus já entendiam o termo igreja, eles já entendiam o conceito de eclesia. Todos os judeus já entendiam que Israel seria ou era a igreja de Deus. Eu vou repetir, todos os judeus já entendiam que Israel era a igreja de Deus. Por quê? Todo judeu sabia que eles eram a nação santa, o povo adquirido. Porque qual é o conceito de igreja? O conceito de igreja, de eclesia, significa o seguinte: uma população está aqui e um ser tira um grupo de pessoas específica desse lugar e coloca nesse lugar. Para quê? Para fazer a vontade desse ser que tirou aqui. Então, existe um ser, alguém que tira daqui e coloca aqui. E enquanto você está aqui, você tem uma finalidade, um objetivo de proclamar a mensagem daquele que tirou você daqui. Então, se Deus nos tirou daqui e nos colocou aqui, Paulo diz que ele colocou nós nas regiões celestiais para reinar juntamente com ele. Então ele nos colocou aqui, e aí nós aprendemos o termo separado, kadosh, ou seja, eu estou separado. Kadosh é termo hebraico. Você quer aprender hebraico? Em apenas 90 dias, é isso mesmo, em 90 dias eu lanço um desafio. Se você não aprender hebraico em 90 dias, eu pessoalmente vou dar aula em hebraico para você. Se você quer aprender com o meu método, eu vou deixar o link aqui embaixo, clique
clica nesse link, entra no curso agora mesmo, que em 90 dias você estará apto para ler, escrever e traduzir palavras em hebraico. É isso mesmo, apenas 90 dias, hein? Não perca essa oportunidade. Então, kadosh significa separado, santificado, é colocado do lado para fazer uma obra. Então, os judeus já tinham o conceito de igreja, então não é novo. Por isso que Pedro não pergunta, por isso que ninguém pergunta para Jesus, Jesus, que papo é esse de igreja? O senhor está edificando uma igreja? Porque os judeus já entendiam esse conceito. Tópico segundo, as promessas de Deus para a igreja. Ponto 1. Promessa de vida eterna. Quando a grande comissão foi enviada, ele tinha o objetivo primário de anunciar a salvação. O primeiro benefício que é dado à igreja é o privilégio de viver eternamente com Deus. Porque o ato de viver eternamente, todo ser humano, após a morte, vai viver eternamente. Fabio, não, está errado. Presta atenção. Vida eterna é uma coisa. Morte eterna ou sofrimento eterno é outra coisa. Mas ambos viverão eternamente. Um para alegria eterna e outro para tristeza eterna. Mas após a morte, todos nós viveremos eternamente. A promessa é que para a igreja não existe tristeza após a morte, não existe tormento após a morte, existe uma vida com Deus. É esta vida que a grande comissão tinha que proclamar. Era esse privilégio de viver eternamente com Jesus que nós temos o privilégio de anunciarmos. Parece que essa promessa não é interessante, mas presta atenção, se nós vivemos aqui 20, 30, 40, 50, 100 anos, o que é uma eternidade para uma vida de 70 anos? É algo irrisório, é como uma gota de água dentro do oceano. A eternidade tem que ser valorizada, por isso que essa promessa, ela é gloriosa, ela é fenomenal, porque garante garante uma vida para nós vivermos com Ele eternamente. Uma outra promessa, a promessa de poder. Essa promessa, olha que interessante, nós temos uma promessa realmente que nós viveríamos ou gozaríamos de um poder de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, da onde viria esse poder? A Bíblia diz que esse poder viria do alto. Olha o que Jesus disse, tanto em Lucas quanto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Lucas 24 e Atos capítulo 1. Ficai em Jerusalém. Primeiro ponto, existe um lugar específico para você ficar. Você nunca será revestido do poder em qualquer lugar. É onde Deus mandou você ficar. Se Deus mandou você ficar aí, fica nesse lugar, fica em Jerusalém. Porque o que é Jerusalém? Jerusalém é um termo hebraico que é Yerushalai. Yerushalai vem de uma raiz hebraica de Shalem. Shalem significa aquilo que está completo. Mas entre linhas, Jesus está dizendo o seguinte, olha, fique nesse lugar completo. Fica em Jerusalém, fica num lugar de paz e tranquilidade. Porque é nesse lugar que eu vou derramar do meu espírito sobre vocês. Mas da onde viria? Olha a origem do poder, é do alto. E quem está no alto, quem está no comando é o Eterno. Ou seja, a minha vida de poder depende de um lugar específico e de um local específico. Esse local emanaria poder, derramaria poder dentro de nós. Então essa promessa, ela tem no mínimo 3 características. Primeiro, existe um lugar específico. Segundo, a sua origem, ela vem do alto. E a terceira ideia é o seguinte, que esse poder, ele destrói o maligno e ele constrói algo para a glória de Deus. Deixa eu te explicar. Você já viu na internet ou em algum lugar a implosão de algum prédio? Vão derrubar esse prédio aqui. O que eles fazem? Colocam dinamite, olha a palavra,
poder em grego é dínamo. Dínamo vem de dinamite. A ideia é isso, é aquilo que explode. Mas é tão interessante que a implosão é diferente da explosão. Explosão espalha, implosão é aquilo que implode dentro de si. E é tão interessante que quando existe a implosão, o poder vem em nós, realmente existe uma destruição de algo para a construção de algo que não existia. É por isso que quando o poder vem sobre nós, algo é implodido para ser construído, algo novo dentro daquele local. Então, dentro de nós acontece a implosão. E enquanto o dínamo está atuando, esse mesmo dínamo, ele destrói para construir algo poderoso sobre as nossas vidas. Agora tem o ponto 3, que é uma promessa fenomenal, a promessa da glorificação do nosso corpo. Anota essa e não fica assustado com o que eu vou dizer, que eu vou explicar. A glorificação do corpo é uma espécie de morte. Que besteira, Fábio, espera aí. A Bíblia diz que esse corpo aqui, ele foi manchado pelo pecado. O pecado afetou o nosso corpo. É por isso que eu tenho 45 anos agora e estou com expressão. A gente faz botox, mas não resolve o negócio, né? Brincadeiras à parte, mas a velhice, a morte é o salário do pecado. Nós estamos nesse corpo, sofremos a intempéries da vida, sofremos dificuldades, passamos por problema, passamos por muitas arguras nessa existência por conta do quê? Do pecado. Mas quando a glorificação vier, esse corpo aí não será mais o mesmo. A Bíblia diz que ele vai se revestir da imortalidade. O que é corrupto se tornará incorruptível. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que esse ato de transformação é uma espécie de morte. Eu só posso ser transformado em algo que eu não sou se eu destruir aquilo que eu sou. Você já percebeu que quando alguém se converte, alguém diz assim para você, nossa, mas como você mudou? Você não é mais a mesma pessoa. É por isso que Paulo vai dizer lá na carta, a primeira aos Coríntios, que nós somos uma nova criatura. Capítulo 5, verso 17, se não me falha a memória. Mas a ideia é essa, se nós estamos em Cristo, nova criatura. Nova porque o velho não existe. Se o velho não existe, ele morreu. O que existe aqui é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Aquela pessoa não existe mais. Porque lá em Efésios vai dizer o seguinte, que quando Cristo nos salva, o que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata. Aquele que mentia, não mente. Ou seja, é uma outra pessoa. Essa pessoa agora ela deixa de existir. Por isso que a glorificação, no meu ponto de vista, é uma espécie de morte. É por isso que eu acredito, senão a Bíblia está errada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Perfeito. Se todos pecaram e todos têm que morrer, então se Cristo vier agora, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. No meu ponto de vista, esse rapto é uma espécie de morte. Porque se no céu não entra esse corpo aqui, que foi manchado pelo pecado, automaticamente o arrebatamento é uma espécie de morte. Porque entra na glorificação. Então a glorificação no arrebatamento para quem estiver vivo é uma espécie da morte. Por isso que a carta aos Hebreus diz que diz o seguinte, que depois da morte segue-se o juízo. A ideia é o seguinte, que toda carne deverá se apresentar diante de Deus para ser julgado. Mas eu não posso me apresentar com esse corpo. Eu não posso me apresentar com essa matéria. Essa matéria precisa passar por uma transformação. E essa transformação a Bíblia chama de glorificação, que eu entendo que é uma espécie de morte. Tópico 3, as condições para viver as promessas de Deus. Você quer ter promessa de Deus? Você quer viver realmente essas promessas de Deus para a sua vida? Então você tem que seguir no mínimo 3 passos. Primeiro, acreditar. Ponto 1, é preciso crer. Se você não crê,
nada vai acontecer. A carta aos Hebreus já nos informa isso. A Bíblia diz que Noé chegou diante de Deus, Enoque chegou diante de Deus, Moisés chegou diante de Deus, os heróis da fé, que lá na carta aos Hebreus capítulo 11, esses homens acreditaram no quê? Eles acreditaram em Deus. O ato de crer levou eles a viver o que eles estavam vivendo. Uma pessoa que não acredita, ele está perdendo o seu tempo de vida com Deus. Você precisa acreditar naquilo que sai da boca de Deus, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras vai acontecer. Então, primeiro requisito, você precisa acreditar. Segundo ponto, é preciso ser fiel. Aqui eu quero abrir um parênteses, e você não pode confundir fidelidade com perfeição. Nós nunca seremos perfeitos. Olha Davi, eu tenho uma pregação sobre Davi, eu vou postar aqui no YouTube, sobre Davi segundo o coração de Deus. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posto pregações aqui, eu posto outras coisas que não é da escola dominical, pouquíssimas pessoas interagem, pouquíssimas pessoas assistem. Querido, assiste as pregações, não são escolas dominicais, são pregações, são devocionais, são outras coisas para ajudar a vida de vocês. Então eu vou postar essa semana ainda uma pregação que eu fiz sobre o pai imperfeito que foi Davi. Mas olha só, Davi era um homem perfeito, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que realmente agradava o coração de Deus, que a Bíblia diz, afirma que ele tinha essa qualidade, mas Davi ele peca. Então você precisa tirar da sua cabeça que fidelidade é diferente de perfeição. Você nunca será perfeito. O problema é quando você peca, você não se levanta. Você se lambuza no pecado. Você precisa se levantar, você precisa se arrepender e você precisa continuar a caminhar. Então, para eu viver as promessas de Deus, eu preciso ter uma ideia, uma coisa chamada fidelidade. Fidelidade é fundamental. Aí eu entro no ponto 3. Para eu provar das promessas de Deus, eu preciso obedecer. Obedecer está muito ligado com a fidelidade. Ou seja, eu sou fiel enquanto eu estou obedecendo. E obedecendo o quê, Fábio? Os princípios da palavra de Deus. O reino de Deus, ele é regido por princípios. Se eu quebro esse princípio, o princípio vai me quebrar. Eu não posso negociar princípios, eu não posso negociar os princípios da palavra de Deus. Ora, se a Bíblia diz, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, na hora que você vai dar a sua oferta, o que o texto diz? Deixa a sua oferta ali, reconcilia com o teu irmão e depois entrega no gasofilácio. Se isso é um princípio, por que a gente quebra princípio? Sabe por que nós muitas vezes não vivemos os princípios de Deus? Porque nós não cumprimos os princípios. Eu não vivo a promessa porque eu não cumpro o princípio. Se você começa a cumprir os princípios, é óbvio que você vai viver as promessas de Deus. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.